O que é EdRank e para que serve? João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi, e hoje a gente vai começar uma série do nosso dicionário do marketing digital. Por quê? A gente sabe que tem muita gente que tem algumas dúvidas quando começa a surgir lá CPL, lead, lista, isca, etc. E aí a gente vai pegar alguns termos, né? A gente está com uma lista de mais de 200 termos e vamos trazer aqui em forma de conteúdo. Como é que vai funcionar? A gente vai literalmente ler a definição, né? A gente fez pesquisas nos portais, nos dicionários literais, fomos atrás daquilo, obviamente sempre trazendo o que a gente tem de experiência, vamos trazer a definição, depois vamos trazer o que na nossa visão, nas nossas pesquisas, entendemos do para que serve, na nossa experiência, claro, e para você ter cada vez mais um entendimento, pelo menos quando alguém fala EdRank, entendi, eu lembro que tá falando do algoritmo e tal do Facebook. Então é mais ou menos isso que a gente quer fazer. Então vou começar, vou agora para o dicionário, vamos lá, o que é EdRank? Então, é o algoritmo do Facebook que, em outras palavras, ele determina quais posts, quais postagens são relevantes, são importantes, o suficiente para aparecer no feed de notícias do usuário. Mas, João, já vem o feed. Outro dia a gente vai definir melhor, mas o feed é aquela listagenzinha lá das postagens que aparecem para você. Então, o algoritmo, justamente, ele vai determinar, né? Putz, isso aqui tem relevância? Não tem? Então, vou aparecer aqui no feed de notícia de cada usuário. Só que, o que é importante? Ele leva em consideração, basicamente, 3 fatores principais. Um deles é o formato do post, se é uma imagem, se é um texto, se é um vídeo, a idade da postagem, ou seja, quanto mais recente, melhor, e a afinidade. Se houve interações anteriores com aquela postagem e com a origem da postagem, ou seja, a fanpage ou o perfil do Instagram. Porque quando a gente fala Facebook, a gente está falando da família Facebook. Então, definição de EdRank é exatamente isso. É o algoritmo por trás do grupo Facebook que vai analisar e entender e definir a relevância de um post para ver se vai entregar mais organicamente ou não, certo? E aí, vamos agora falar um pouco a respeito de para que serve. Na prática, a gente enxerga que é como se fosse um termômetro, que ele vai decidir se o seu conteúdo é de qualidade e, consequentemente, relevante. Mas o meu conteúdo é muito bom e não sei o quê. Quem é o Facebook para falar se é bom ou não? Não é o Facebook, é um robô. Então o robô não vai saber se aquele seu conteúdo é bom ou não. Então você tem que seguir algumas coisas, né? A gente vai falar consistência, buscar horários melhores, tudo mais que a gente vai conversar daqui a pouco, para você entender como ir ajustando até que o EdRank te enxergue lá de uma maneira interessante e você possa ser não penalizado, mas beneficiado. Antes de mais nada, principalmente para os haters de plantão, que graças a Deus ainda não temos muitos, mas vamos ter, com fé em Deus, porque quem tem hater é que está crescendo. Não existe aqui o que é certo, o que é errado, tá? Baseado nas pesquisas que a gente fez, baseado na experiência que a gente tem, baseado naquilo que a gente acredita. Não tá certo. Comenta aqui embaixo o que você acredita que seja, o que você sabe que é, porque a gente vai aprender cada vez mais. Não tem ninguém aqui detentor da verdade, não tem nada escrito na pedra. É aquilo que a gente também foi pesquisar para poder trazer para quem acompanha a gente, tá? Então vou dar um exemplo. Perceba que quando você posta alguma coisa no Facebook ou no Instagram e rapidamente alguém curte, comenta, ele interage, você vai perceber que aquele post normalmente e naturalmente também ele vai ter mais interações. Né? Se eu posto alguma coisa e tem, 2, 3 curtidas por minuto, o algoritmo vai entender o quê? Que aquele post é um pouco mais interessante, um pouco mais relevante do que um outro que ficou 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e teve lá 2 interações. E automaticamente, por ter interações, logo após as postagens, ela começa a avisar as timelines das outras pessoas. Ou seja, a entrega orgânica ramificada, ela cada vez é mais ampliada. Porque é como se fosse assim, uma conversa com os outros seguidores. Olha só, isso aqui tá interessante. Isso aqui tá mais interessante do que outras coisas que eu não tô te mostrando agora. Porque afinal, né, tem várias pessoas seguindo e curtindo. Então, aparentemente faz mais sentido você ver isso do que outras coisas. Então é importante a gente sempre lembrar, né, o Xando vai complementar, que é um robô que analisa tudo isso. Então é importante a gente sempre pensar, um algoritmo, ele não tem sentimentos. Então você não pode também ficar frustrado, você tem que buscar entender como seguir as regras, porque não são nossas regras, são regras da plataforma, né, Xando?
É super interessante isso, porque no fundo o controle está nas nossas mãos, né? No nosso conteúdo. A gente tem Sim, que verdade. pensar isso. E eu lembro quando você diz, né, que ele mostra primeiro aquilo que as pessoas interagem mais rápido, é como se ele tivesse um Ibope em tempo real. Então, imagina isso, uma pesquisa de Exatamente. Ibope em tempo real, e aí a galera fala assim, gente, o que está dando mais audiência é isso aqui. Aí imagina o seguinte, é engraçado essa história, o pai de um amigo meu, teve uma época com o meu perfil mesmo, não era nem página do Facebook, eu estava cuidando todo dia, tal, não sei o quê, e mesmo com o orgânico ali do perfil, sempre o horário certo, o assunto que eu já tinha determinado, eu falava de 3, 4 assuntos e tal. E aí o pai dele falava assim, toda hora que eu entro no Facebook só dá você. Não é que só dá você, na verdade, assim, de todas as pessoas que ele tinha na rede dele, provavelmente eu era a que mais ranqueava, né? Que o EdRank É, chegava e falava, ó, esse cara aqui é o e o cara mais que tá legal dando. é, quanto mais ele via, mais ele ia ver. Por quê? Se Exatamente. aparecia para ele, ele clicava o Facebook ou o Instagram e entendia, opa, esse japonesinho Para aqui é ele importante para gosta. essa pessoa. Então eu vou fazer o quê? O seu desejo é uma ordem, eu vou mostrar para você mais vezes. Então a gente começa a entender como que a gente pode ir ajustando, né, irmão, para que a gente possa cada vez mais, mesmo a gente sabendo das limitações de entrega orgânica e cada vez maiores das plataformas, a gente vê o que, que de melhor eu posso fazer para minha parte estar bem feita. Porque o resto não vai depender de você, né, irmão? Exatamente. E mesmo que for pago, né, João? A gente sempre fala aqui, já falamos em outros vídeos, de alguma maneira, o que valida você colocar dinheiro, botar escala, atingir o Brasil inteiro, que seja, é se o orgânico já respondeu Se bem, ou teve seja, alguma as coisa, pessoas né? que. Uhum. Exato, Uma se interagiu, fumaça. se ele sinalizou uma fumaça, daí você vai lá e bota pilha e tal. Então, a hora que a gente olha pro Facebook, às vezes a pessoa fica frustrada, fala assim, pô, por que algumas coisas dá tanta curtida, tanto comentário e outras não? Então, começa a prestar atenção no assunto da sua rede, o que eles comentam mais. Às vezes, detalhe, acontece muito comigo, João, porque eu gosto sempre de conteúdo mais profundo e tal. E às vezes eu olho e falo, pô, essas coisas bobinhas, mas as pessoas gostam, então você tem que respeitar também sua audiência, entendeu? Exatamente. Muitas vezes eu falo, pô, eu não gosto disso aqui, dessas frases e tal, mas a galera quer, então a gente tem que atender a Isso faz necessidade sentido para eles também. e o próprio algoritmo está sendo educado para isso, né? Porque ele está avisando, ó, o povo gosta mais disso, o povo gosta mais disso. É, Então, a quando eu inteligência. postar um assunto, ele vai mostrar para mais gente. Isso é inteligência artificial, né? Exatamente. E você tem acesso a essas informações, né? A gente fala, por exemplo, você olha lá no Instagram, no Facebook, que postagem que está tendo mais interação, que postagem que está tendo mais alcance, você naturalmente consegue balizar. Não, então eu acho que eu tenho que fazer mais nesse formato e vai ajustando. Por um exemplo simples, tá? Se você tira uma foto super cheia de firula, o alcance é, vou falar um número genérico, 10. Se você tira uma foto mais amadora, o alcance às vezes é 30. Por quê? Quanto mais natural é, muitas das vezes é mais valorizado lá no Instagram, por exemplo. Então a gente tem, assim, alguém tem a regra de tudo, sabe tudo? Não, ninguém sabe. Mas, por exemplo, né, levando em consideração que existe um padrão e a gente sabe que a qualquer momento pode mudar e possivelmente mude, né? Porque o Facebook muda, tudo muda, as pessoas mudam. Você tem que prestar atenção, por exemplo, nos melhores horários para a tua audiência. Por quê? Se você tem acesso não apenas a essa questão de esse tipo de essa postagem deu certo, aquela postagem deu certo, você também consegue olhar que horários que a tua audiência está com pico, né? Se você é natural, se você vai mostrar alguma coisa e não tem ninguém para ver, a probabilidade de nos primeiros momentos ninguém ver e nos próximos também não, e a gente sabe que sempre a janela pós-postagem, seja no YouTube, seja no Facebook, seja em qualquer lugar, ela é muito poderosa e muitas vezes determina se aquela postagem vai dar bom ou não vai dar, né? Aquela janela de oportunidade inicial. Então, se a gente sabe e as plataformas nos mostram essas informações, porque se tem bastante gente, vai ter mais probabilidade maior de alguém, se fizer sentido para aquela audiência, porque lembrando, o teu conteúdo vai definir a tua audiência, tem mais chance de dar aquele boom, né? Aquela interação orgânica. Então, uma dica aí, né? Muitas das vezes, eu sei disso, a gente tem aquela ideia, caraca, essa postagem vai dar bom. Putz, eu lembro que eu fiz uma vez parecida com isso, eu analisei e deu certo, vou postar. Aí você olha, 3:30 da manhã. Então o que a gente pede é vence essa ansiedade, né, de ter uma ideia e tentar postar
Por quê? Caso não seja um horário bom, né, de pico, você pode acabar percebendo que era melhor você postar num horário mais adequado. E aí o que é ruim, né? Você vai, já aconteceu isso comigo, tá? De falar, isso aqui eu achei que ia dar bom, mas não vai dar bom não. Não, é porque eu errei o momento, né? Várias pessoas testam e fazem várias análises e conseguem enxergar que é natural que quando uma postagem X é postada numa hora Y, ela funciona mais do que se você postasse em um outro momento. Tá? Então, o que a gente quer trazer para você, primeiro, né, é um dicionário. Só que a gente nunca fica só na definição, a gente quer trazer um pouco de conversa. Lembrando que aqui, tanto aqui quanto no próprio podcast, que é uma extração da nossa conversa aqui do Bate-Papo Diário, meio do Xando, é um bate-papo, né? Então a gente veio, vamos jogar na roda a palavra EdRank. Fomos lá ver a definição, trouxemos para vocês, falamos da importância e aí, claro, tudo é aprendizado. A gente quer sempre trazer dentro de uma definição de uma palavra, você aprender um termo e aprender algo na utilização. Porque simplesmente saber o que é EdRank não vai mudar absolutamente nada na sua vida, certo? Então é isso. A gente queria trazer para você, né, o que é EdRank, para que serve, algumas outras dicas aí envolvendo isso e como você pode usar isso a seu favor. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo conteúdo, seja do dicionário, seja da análise de livro. Opa! Spoiler, a gente vai ter conversas sobre livros aqui. E a gente se vê ou em outro conteúdo temático. Fiquem com Deus e até a próxima.